Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, o Senhor está ali. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são sobre a cidade, segundo, sobre o nome das 12 tribos e terceiro, o Senhor está ali, que é também o tema da nossa lição. Nosso texto áureo se encontra em Isaías capítulo 11, versículo de número 9, que diz: não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui ele está fazendo uma comparação, ou seja, tão certo como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, da mesma forma que as águas enchem, que as águas cobrem o mar, o conhecimento do Senhor também cobrirá toda a terra. Nossa verdade prática diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. A palavra-chave aqui é Senhor, Senhor com letra maiúscula, com S maiúsculo, tá? Que está falando do próprio Deus. Primeiro tópico sobre a cidade. Então, Ezequiel e João, os dois tiveram uma visão sobre a cidade. Que cidade é essa? Sobre a Jerusalém. Mas teve a Jerusalém do milênio e outra, a Jerusalém do mundo vindouro. Então, Ezequiel teve a visão de Jerusalém do milênio, João teve a visão da nova Jerusalém do mundo vindouro. Então, eles tiveram uma mesma visão, eles tiveram a visão da mesma cidade, porém em períodos diferentes da história, ou seja, não é a mesma revelação que os dois tiveram. O primeiro subtópico fala: e estas são as saídas da cidade, que está no versículo 30. Hoje nós estaremos estudando Ezequiel capítulo de número 48. Então o 48, 30 diz assim: e estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. A palavra saídas aqui, no hebraico, ela é totsaot. Ela é traduzida também em outras passagens como limites, como extremidades. E essa cidade aqui também, e estas são as saídas da cidade. Ezequiel ele não fala o nome da cidade. Ezequiel em ponto nenhum ele fala que é Jerusalém. Mas essa cidade fica claro pelo seu contexto que se trata de Jerusalém. Então estas são as extremidades da cidade, também é uma outra forma possível de se traduzir. Estas são as saídas da cidade desse versículo 30. Saídas é a forma mais tradicional mantida na Septuaginta. Lembra da Septuaginta? Que é a tradução grega da Bíblia Sagrada. E também nas nossas versões que nós utilizamos atualmente. O segundo subtópico fala do formato da cidade, versículo 31. Ezequiel 48:16 vai dizer assim: e estas serão as suas medidas. Do lado do norte, 4.500 canas. Do lado do sul, 4.500 canas. Do lado oriental, 4.500 canas. E do lado ocidental, 4.500 canas. Então essa cidade, essa revelação, essa descrição de Ezequiel diz que a cidade ela é quadrada. Ela é quadrada absoluta. Quanto vale uma cana? Uma cana é equivalente a 1,5 metro, ou seja, 3 côvados. Lembra do côvado? O côvado, que também era uma braça, 45 centímetros ou 50 centímetros aproximadamente. Então vamos colocar 45 centímetros, aqui está dizendo 4.500, vai dar 4.500 canas, é igual a 13.500 metros. Ok? Então na descrição de João, ela é um pouco diferente, Apocalipse 21:16, que ela não é só quadrada, ela é cúbica. Então, Apocalipse 21:16, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Pode ver que também aqui já é diferente a medida também. Lá é 4.500 canas, aqui são 12.500 estádios. Um estádio é equivalente a 180 metros. Então, 12.000 estádios é igual a 2.160.000 metros. Diminuindo um pouquinho de zeros, aí, transformando em quilômetros. 2.160 quilômetros cúbica, ou seja, largura, altura e profundidade, 2.160 quilômetros. Essa é a medida, essas são as medidas da cidade que João viu. Então, e ele diz assim no finalzinho do versículo: e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Em nenhum momento da história, você pode analisar, em nenhum momento da história, Jerusalém teve sua área territorial quadrada, ou cúbica muito menos, né? Porque a gente... isso aí vai ser só no futuro mesmo, no mundo vindouro. Então o profeta, ou os profetas, o profeta tanto João quanto Ezequiel, está revelando algo novo a partir desse momento, né? Então o terceiro subtópico vai falar sobre as 12 portas, o versículo 31 até o 34, Ezequiel 48, versículo 31 até o 34. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte,
3 portas, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, que é a banda do Leste, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do Sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. Da banda do Ocidente, que é o Oeste, 4.500 medidas e suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, e a porta de Naftali, outra. Então nós temos aqui eu coloquei assim, ó. Tá dando para ver? Aqui eu coloquei, ó, por ordem de mãe, os filhos de Leia, os filhos de Raquel, os filhos de Zilpa e os filhos de Bila. Zilpa era a pessoa que ajudava Leia. Bila, a pessoa que ajudava Raquel. Então, esses filhos aqui são considerados de Raquel e esses filhos aqui são considerados de Leia, ou Lia, dependendo da sua tradução, tá ok? Aqui já é onde Ezequiel fala. Ele fala de norte, sul, leste, oeste. Ou seja, na sequência ele fala norte, leste, sul, oeste. Norte, leste, sul, oeste, é o que ele fala. Então ele fala os nomes na sequência. Então ele colocou Judá, Ruben, Levi, José, Benjamim, Dan, Simeão, Issacar, Zebulon, Gad, Azer, Naftali. Lá em Apocalipse existe uma outra forma de se colocar. Ele colocou em formato diferente. Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Se você notar, a tribo de Dan não aparece nesse lugar. E também, se você notar, em outras passagens, a tribo de José não faz mais parte, a tribo de Levi não faz mais parte. Não é que ela não faz mais parte. A tribo de José entrou os seus 2 filhos no lugar de José e de Levi. A tribo de Levi não fazia parte da descrição. Por quê? Porque era a tribo que o Senhor era a herança deles, então eles não contavam como tribo. Eles eram uma tribo, porém não entrava na contagem. Qualquer contagem que ia ser feita, os sacerdotes, eles não eram contados, ou seja, eles eram contados separadamente. Então Manassés e Efraim entraram no lugar de José e de Levi. Porém, para os muros da cidade, para as portas da cidade, serão colocados o nome das 12 tribos de Israel, com exceção de Dan, lá no Novo Mundo. Existe uma explicação para isso, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora, senão vai estender muito a lição, tá ok? Então, na Jerusalém do período de Ezequiel e de Jeremias, que eles eram contemporâneos, são descritas 7 portas segundo o livro de Jeremias. Em Jeremias, capítulo 17 e 19, vai chamar a porta do povo. Em 19:2, tudo em Jeremias, tá? 19:2, porta do sol. Em Jeremias 20, verso 2, 37, 13, 38, 7, vai falar que é a porta de Benjamim. Jeremias 31, 38 vai falar a porta da esquina. 31, 40, porta dos cavalos. 39:3, porta do meio. E 52:7 de Jeremias, porta entre os muros. Então, para acessar o templo de Marduk, que é o deus dos babilônios, havia um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas, da mesma forma que é descrita a Jerusalém. 3 portas aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, em forma quadrática. Então, de um deus pagão. Ezequiel possivelmente conhecia essa torre de Marduk, porque ele vivia lá entre os cativos, entre os exilados da Babilônia. Porém, Ezequiel não teve, ele não fez essa descrição de acordo com aquilo que ele viu de um templo pagão. Negativo. Pelo contrário, ele teve inspiração, ele teve revelação de Deus para poder falar, para poder trazer essa descrição para nós, que nós temos hoje registrado na Bíblia. Ou seja, todas as visões de Ezequiel foram dadas por Deus. Nada que ele pegou coisas mundanas e colocou dentro das suas escritas, ok? Então tudo foi inspirado por Deus e nada de templo pagão. Então pessoas querem colocar porque o templo de Marduk era assim, então Ezequiel colocou. Não, negativo, não é nada disso. Ezequiel foi inspirado por Deus, tanto que todas as vezes que tem uma descrição aqui, ele fala, e o Senhor me levou um espírito, e assim começa a sua descrição. E o subtópico 4, origem e formato das portas. A descrição da cidade ela é literal, ela é real, mas é também uma figura da Nova Jerusalém, que está descrita lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 a 13. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe,
como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O levante é o nascente, ou é o leste, tá? E o outro poente, que é o oeste. 3 portas. Agora, quem construiu essa cidade lá no céu? Quem foi? Hebreus 11:10 vai dar uma dica para nós. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, Deus arquitetou, Deus projetou e Deus mesmo construiu. O resumo desse tópico diz que Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. O segundo tópico fala sobre o nome das 12 tribos. Então, primeiro subtópico, as 12 tribos de Israel. Existe cerca de 20 listas, tá vendo? Eu coloquei 3 aqui, mas existe cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel, só no Antigo Testamento. Essa aqui eu já peguei do Novo, né? Mas só no Antigo Testamento. Mas elas não têm um padrão. Se você começar a ler aqui, não existe um padrão. A lista de Gênesis, tem 3 listas em Gênesis reveladas aqui, 35, 22, 46, 8, 49 e 3. Ela segue a ordem de nascimento, ou seja, primeiro nasceu esses 4, depois nasceu mais 2 aqui, depois outros 2, sabe? Foi intercalando entre as mães. Aqui está separado entre as mães. Foi intercalando entre as mães e foram dados os seus nomes. Aí vem a lista lá de números. Números fala das contagens. Tem mais 2 listas aqui. Números 1 do 5 ao 17, números 13 do 4 ao 16. Ela diverge. A partir do 5º nome já começa a ter divergência, já começa a ter uma diferença aí. Então, aí a lista de Ezequiel, que é essa daqui, que fala sobre a rosa dos ventos, né? Norte, leste, sul e oeste, que ele fala nessa sequência. Então ela segue o sentido horário a partir do norte. Então ela vem com Ruben, Judá e Levi. A leste ou oriente também, que você pode entender, José, Benjamim e Dan. No sul, Simeão, Issacar, Zebulon. E oeste ou ocidente, Gad, Azer e Naftali. Está no versículo de número 34 de Ezequiel 48. O segundo subtópico fala sobre o critério das ordens dos nomes. Critério das ordens dos nomes. Então existe uma ordem. Cada lugar que fala de uma ordem diferente. Agora, toda escolha tem seu propósito. Nada é aleatório, nada é em vão, nada é sem sentido. Deus faz tudo com sentido. Tudo tem um porquê. A questão é, nós desconhecemos esses critérios. Tanto o autor da revista quanto eu, nós fizemos algumas separações, colocamos em formas diferentes, escrevemos textos aqui, com o nome da mãe, com o nome da pessoa, o número, a ordem, se é do norte, se é do leste. Fomos fazendo algumas montagens aqui, mas sinceramente não cheguei a ponto nenhum. Porém, eu sei que Deus em tudo tem um propósito e alguém deve saber disso, ou Deus deve ter revelado para alguma pessoa, só que não chegou até mim, eu não sei te informar qual que é a razão disso daí. O terceiro fala do propósito dos nomes. O filho escolhido de Abraão foi Isaac, está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 20 e 21. E quanto a Ismael, Ismael não é a escolha foi Isaac. Ismael foi filho da egípcia. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará. Olha a confusão que o povo faz aí. Ismael também gerou 12 filhos, também gerou 12 príncipes. E dele farei uma grande nação. Ismael também foi uma grande nação, a nação dos ismaelitas. Ok? Então as pessoas confundem. Ao invés de Isaac, colocam Ismael, por ele ser o primogênito de Abraão, porém não era com a livre, era com a escrava. O que Deus está dizendo aqui é que ele escolheu Isaac, ao 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, não com Ismael. Ismael foi abençoado. Ismael teve 12 filhos também. Ismael também foi uma grande nação pelo fato de ser filho de Abraão. Porém, a escolha de Deus, a aliança de Deus foi com Isaac, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ou seja, Isaac ainda nem tinha nascido. Deus já tinha uma promessa na vida dele e já tinha o escolhido, ao invés, em detrimento de Ismael. O filho escolhido de Isaac foi Jacó. Então Gênesis 25, 23 diz assim: e o Senhor, em detrimento de Esaú, porque ele também teve 2 filhos, não é isso? Esaú e Jacó. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Romanos 9, versículos 10 a 13 também diz assim: e não somente esta, mas também Rebeca, que é a esposa de Isaac, concebeu de Isaac, nosso pai.
porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Isso aí são palavras de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos. Então todos os filhos de Jacó foram inclusos nessa lista, ou foram incluídos nessa lista. Diferente dos demais que teve que haver uma escolha, aqui não, aqui todos os 12 filhos dele foram incluídos na nação escolhida por Deus. Êxodo capítulo 1, versículo de 1 a 5 vai dizer assim, uma outra lista aqui também de nomes, tá? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Olha só, começa com Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Peraí, faltou um. Ah, sim, faltou um, né? Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Então pronto, agora completou as 12. Então esses 12 filhos de Jacó, fora José e Levi, que depois foram Efraim e Manassés que tomaram seus lugares, deram seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã durante a partida da terra sob a liderança de Josué, ok? Então José e Levi não tiveram partes na terra prometida. Ao invés disso, entrou Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Por que entrou? Olha, Gênesis 48:5 vai explicar para nós o porquê disso. Agora, pois, aqui é Jacó falando com José. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Jacó está falando para José que os filhos de José, Efraim e Manassés, são dele. Então agora são meus. Efraim e Manassés serão meus. Da mesma forma que Rubem, da mesma forma que Simeão, da mesma forma que os demais. Eles são meus. Os que você tiver a partir de agora serão seus, porém esses 2 serão meus. Então, como Levi não tinha herança em terra, não tinha, porque a herança deles é o Senhor, então eles não tomaram posse de uma herança em específico, de uma terra específica, de uma divisão específica na terra prometida, feita ali por Josué. A tribo de José, ela se transformou em 2 então, ela se transformou em Efraim e Manassés. Então esses 12 nomes foram os nomes das 12 tribos de Israel quando eles adentraram a terra prometida. Resumo desse tópico diz que o nome das 12 portas de Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Então o nome das 12 portas vai ser colocado o nome dos 12 filhos de Israel nessas 12 portas para se ter em memória. O terceiro tópico vai falar sobre o Senhor está ali. Então, essas palavras aqui, o Senhor está ali, ele é o novo nome da cidade de Jerusalém depois da purificação, depois da restauração espiritual, ou seja, não é para deixar nenhuma lembrança do passado. Por quê? Porque a Jerusalém do passado, nós lembramos de idolatria, nós lembramos de prostituição, nós lembramos de violência, guerra, morte, entre tantas outras coisas. Então não vai ser mais esse nome, vai ser agora o Senhor está ali. O primeiro subtópico fala sobre os nomes da cidade. Então o primeiro nome da cidade de Jerusalém era Salém. Lá no Salmo 76, verso 2 diz assim: e em Salém, olha só, Salém aqui está se referindo à mesma Jerusalém, e está o seu tabernáculo. Olha, como que a gente sabe? Está dizendo aqui. Como que a gente sabe que Salém é Jerusalém? E em Salém está o seu tabernáculo. Onde ficou o tabernáculo de Deus? Em Jerusalém. E a sua morada em Sião. Salém significa paz, é o mesmo que Shalom, paz. Hebreus 7,2 também diz: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Ou seja, ele colocou Salém e ele colocou o que significa também rei de Salém, que é rei de paz, ou rei da paz. Mas desde quando é isso aqui? Lá em Gênesis 14,18 vai dizer que Melquisedeque, rei de Salém, olha só, lá em Gênesis 14, bem no comecinho da história, Melquisedeque, rei de Salém, então Jerusalém já existia, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então desde os dias do patriarca Abraão já existia a cidade de Salém. Ela também foi chamada de Jebus. Lá em Juízes 19:10 diz assim: porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e chegou até defronte de Jebus, e está na própria Bíblia também, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Então por que chamava Jebus? Porque ela esteve sob o domínio dos jebuseus, então eles colocaram o nome deles ou do seu patriarca na cidade. Então Jebus, porque os jebuseus habitavam ali. E também ela foi chamada posteriormente cidade
cidade de Davi após ser conquistada por ele, porque Davi conquistou essa cidade depois de um bom tempo que o povo já estava na terra prometida. Davi teve que vir para poder conquistar essa cidade, segundo Samuel 5, versículos 6 e 7. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e coxos te repelirão, querendo dizer, Davi não vai entrar aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, ou seja, se transformou na cidade de Davi. Também tem outros nomes dessa cidade, ela também é chamada de Sião e também de Ariel. Isaías 2:3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aí Isaías 29, 1 e 2 diz assim: ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porém, em Ariel, que é Jerusalém, em aperto e havendo pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Então, Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz, ou cidade da paz. Esse nome não aparece na profecia de Ezequiel, como nós já dissemos anteriormente. Nós identificamos pelas características apresentadas por ele. Então, ela é chamada em Apocalipse por dois nomes também. Sabe qual? Apocalipse 29 vai dizer: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. São esses dois nomes. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. O segundo subtópico vai falar sobre o nome divino. Então os nomes de Deus, eles são inerentes à sua natureza, à sua grandeza, e eles revelam as suas obras e também os seus atributos. Revela o poder, a grandeza, a glória do Deus Todo-Poderoso. O nome dele revela tudo isso. Cada nome de Deus revela alguma parte da sua glória, do seu poder, dos seus atributos pessoais. Segundo Samuel 6:2 vai dizer assim: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, e levantaram dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome. Isso aqui, o próprio o nome em hebraico é Hashem. Hashem, quando a pessoa fala Baruch Hashem, Hashem é o nome, então glória ao nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então aqui está um dos nomes de Deus que nós traduzimos por o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. É claro, quando faz menção do seu nome, está se referindo a quem? A sua pessoa. Faz menção do meu nome, está se referindo a mim. Faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Deuteronômio 12:11 diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Em todas as passagens que Deus pediu para construir tabernáculo, para construir o templo, para reconstruir o templo, sempre ele disse essa frase ali, para que ali habite o meu nome, para que ali habite o meu nome. Deus nunca disse que iria habitar presencialmente ali, mas ele sempre diz: todos os lugares que você ler vai estar dessa forma assim, para que habite o seu nome. Então, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Então, o lugar que Deus preparou é para habitar o nome dele, porque os céus e a terra são pequenos demais para conter o próprio Deus. E o terceiro, Yavé Shammah, é o nome do subtópico que está aqui, porém eu vou te falar o que significa já, tá bom? Então, Deus, ele se dá a conhecer, ou ele se deu a conhecer por vários nomes que são inerentes, que são intrínsecos à sua natureza e também de acordo com a circunstância da sua revelação. Então, cada passagem da Bíblia é um nome diferente de Deus que tem, e eu vou dizer para você que teve uma pessoa que já conseguiu localizar, identificar 72 nomes de Deus, ok? Então, para analisar, é bastante coisa. Então, cada passagem falando de uma coisa era um nome diferente de Deus que se dava. Então, para Abraão, como que Deus apareceu? Ele apareceu como Yavé Jireh, ou Jeová Jireh. O que significa isso? O Senhor proverá. Então, para Israel, ou para Jacó, no caso, apareceu como Jeová Rafá. O que é isso? É o Senhor que cura, dentre outros tantos nomes. Em Êxodo 15:26 vai falar isso daqui. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, pode ver que é uma condicional, né? E se ouvires, e se atenderes, e se fizeres, e inclinares também os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, lá no original está Jeová Rafá.
entre outros nomes, mas agora tem um outro que é o que nós estamos tratando nesse texto, que é conhecido como Jeová Shammah, Ezequiel 48:35. 18 mil medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Nome de qual cidade? Nome da Jerusalém Celeste. Como que ela vai se chamar? O Senhor está ali. Esse vai ser o nome da cidade. Então será um novo nome dado à cidade. Em que período? No período do milênio, período que o Senhor Jesus estará reinando sobre a terra, e todos aqueles que foram arrebatados também participarão desse reinado de Cristo, ou seja, reinarão juntamente com Cristo. Então a cidade ficou associada a pecados, então um novo nome foi gerado para ela, porque quando se gera um novo nome, é uma nova vida, é uma nova história, é uma nova posição a ser ocupada. O resumo desse tópico diz: o Senhor está ali, Ezequiel 48:35, é o novo nome dado à cidade no milênio para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, ou seja, é para fazer esquecer, é para fazer desapegar uma coisa da outra. Pecado, Jerusalém já se uniu, não é? Então não, agora vamos fazer essa desunião, essa dissociação. E para a gente concluir, o apóstolo Paulo ele ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? Então Romanos 11:12 diz: e se a queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que se Israel não recebeu a Cristo, se Israel caiu, se Israel não aceitou a verdade e nós fomos abençoados com isso, imagine quando Israel aceitar, quando Israel voltar para o Senhor Jesus, o que não vai acontecer com o restante do mundo. Então, as bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel, elas não se restringem simplesmente ao povo judeu, não, elas são extensivas a toda a terra. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, seu lar, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.